Começo do ano é época de prestar contas ao leão. Todo cidadão que tenha renda ou posses deve comunicar à Receita Federal o seu ganho anual, assim como seus gastos com saúde e educação. Estes cálculos vão determinar a restituição ou o valor do imposto a ser pago. O governo Dilma agora acaba de modificar um pouco esse quadro, dizendo o seguinte: olha, aqueles que ganham menos vão ter um reajuste maior, isto é, vão pagar menos imposto sobre a renda. O mais comum de todos, aquele que é até bem constante, é a omissão de rendimento. Coloquei a Isabela porque eu pagava a faculdade para ela e ela ganhava pouco na época. Só que aparece lá que ela tem um rendimento. Ela era, inclusive, registrada como jovem aprendiz, né? E aí eu não tinha que ter colocado e dali para cá passei a pagar. O nome completo do imposto de renda é Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Ajuste porque a pessoa que recebe o salário mês a mês já tem o imposto descontado na fonte. Quando chega essa época, o que se faz é um ajuste. Você vai ver o quanto já pagou e o que falta pagar ou ser restituído. Atualmente, é possível baixar programas de computador da Receita Federal e fazer a declaração de casa. É nessa hora que as dúvidas aparecem. O imposto de renda é o tema de hoje do Bom para Todos, que começa agora. Quando a pessoa tem várias formas de rendimentos, despesas, dependentes e imóveis, acaba preferindo contratar uma empresa de contabilidade. O contador, neste caso, pode ajudar a pessoa física a não ter problema na hora de declarar o imposto. Os impostos feitos nesse escritório de contabilidade são principalmente de pessoas jurídicas, isto é, de empresas. No entanto, muitos clientes também pedem para fazer a declaração de pessoa física. O primeiro passo, segundo Rubens, é baixar os programas para conseguir fazer a declaração. Você faz o download da Receita Federal, instala na sua máquina e lá você tem todas as ferramentas para montar a declaração de imposto de renda. Juntamente com esse programa, você tem que fazer um segundo download de um outro programa chamado ReceitaNet. É um sistema pequenininho que serve unicamente para transmitir a declaração. Hoje, esse ano calendário 2014, que entrega agora em 2015, a Receita colocou algumas novas ferramentas. Existem o que eles chamam de rascunho. Você pode instalar um aplicativo no celular e rascunhar a sua declaração. Só que você não consegue transmitir. Você precisa depois transportar essa declaração através de uma ferramenta de importação de dados para o PG, que é o programa gerador. Aí ele recupera a sua declaração, você verifica se está tudo em ordem e faz a transmissão. E existe ainda uma coisa um pouco mais nova, que é você fazer a declaração logado no site da Receita Federal. Porém, para isso, você precisa do auxílio de um dispositivo chamado certificado digital, que você pode comprar esse dispositivo em qualquer agente credenciador da Receita Federal. Um agente credenciador é o Serasa, outro é a CertSign. São os que a gente normalmente utiliza. A pessoa adquirindo isso, ela tem uma gama de serviços muito interessante. E a declaração dele, com o auxílio do certificado digital, as informações que a Receita já tem, ela já vai deixar disponível para ele poder fazer a declaração. Só que é uma ferramenta ainda onerosa, um pouco cara, a pessoa tem que comprar esse certificado. As pessoas devem prestar atenção, pois muitos dos erros são cometidos por distração ao preencher os formulários. O mais comum de todos, aquele que é até bem constante, é a omissão de rendimento. Às vezes nem ele é proposital. A pessoa esqueceu veio aqui, tem gente que tem mais de uma fonte de renda, esqueceu de mandar uma fonte, não lembrou. Já aconteceu isso aqui em trabalhos nossos, a pessoa não colocou um dos informes de rendimento, era o primeiro ano que eu fazia a declaração daquela pessoa, então eu não tinha um perfil dela ainda montado. E a gente só veio a saber desse problema quando a Receita pegou, através da malha fina. Ao constatar um erro, é possível retificar, isto é, informar a Receita o valor correto. Isso é muito simples e, diferente do que muitos pensam, não há multa. Essa só acontece quando não se entrega a declaração no prazo que é 30 de abril. Para você retificar uma declaração já existente, basta que você tenha na mão o número do recibo da entrega da primeira declaração, que a gente chama de original.
se aquela original for objeto da retificadora. Então, você vai clicar na bolinha de retificadora, vai digitar o número do recibo e no seu sistema vai estar toda a declaração lá colocada à sua disposição e você vai arrumar aquilo que você tem a necessidade de arrumar. Ou porque você percebeu o erro, ou porque você recebeu um aviso, uma notificação de que há um erro para ser arrumado. Dentro do site da Receita existe a CAC, Central de Apoio ao Contribuinte, que se acessa através de um cadastro para saber o andamento da declaração. E lá existe um extrato de declaração. A gente chama extrato, entre nós a gente chama extrato de malha, mas é um extrato de declaração. Lá aparece, se não me engano, os 10 ou 12, não tenho certeza, últimos anos de operações que esse contribuinte fez. O governo federal pode arrecadar o imposto sobre a renda de duas formas: sobre a pessoa jurídica, que é da empresa, e o imposto sobre a pessoa física, que somos nós, os trabalhadores assalariados. O nosso especialista de hoje é Ramon Barazal, professor e consultor econômico. Ele explica como funciona essa arrecadação. Vem acontecendo no Brasil há muitos anos, eu diria 30, 40 anos para cá, é que o imposto sobre a renda da pessoa física vem sendo aumentado todo ano. Como assim aumentado, alguém diria? É porque ele não é corrigido exatamente pelo tamanho da inflação. A inflação é desse tamanho e o governo corrige o imposto de renda desse tamanho. Portanto, na verdade, você está pagando mais. Para tentar suavizar um pouco isso, é que o governo Dilma agora, recentemente, acaba de modificar um pouco esse quadro, adaptando um pouco, dizendo o seguinte: olha, aqueles que ganham menos vão ter um reajuste maior, isto é, vão pagar menos imposto sobre a renda. E os que ganham mais ficam sem o reajuste maior e, portanto, pagam um pouco mais, tentando equalizar um pouco essa matemática, vamos chamar assim. Mas, de qualquer forma, há uma distância muito grande ainda em matéria de arrecadação em relação, repito, às pessoas físicas, ao cidadão comum. Como é que eu faço para saber se eu sou isento ou não? Existem algumas regras para você saber se você precisa ou não precisa fazer sua declaração de ajuste anual. E a primeira é saber se quanto você recebeu no ano passado, no ano 2014. Se você recebeu até R$ 26.800, aí você está isento de fazer a declaração. Caso contrário, você precisa fazer. E depois há outras exigências legais, como, por exemplo, se você tem rendimentos isentos ou não tributáveis de R$ 40.000 ou mais, coisas dessa natureza. Mas o mais importante é você saber qual foi o teu rendimento ao longo do ano passado. A soma deve ter dado R$ 26.800. A partir daí, você precisa obrigatoriamente fazer a declaração. Quais são as despesas que podem ser deduzidas no imposto? As principais são as despesas com médico, com dentista e com escola. Isso tudo precisa ser muito bem comprovado. Quando eu falo comprovado, você tem que ter o recibo do médico ou do dentista e também, preferencialmente, uma cópia do cheque que você usou para pagar esse médico, para pagar esse dentista. No caso da escola, a mesma coisa, se você tem filhos na escola. Portanto, médico, dentista e escola são os principais pontos para você fazer o seu abatimento do imposto de renda. E o que é preciso para a gente declarar o imposto de renda? Para aquelas pessoas que enfim, têm o seu emprego normal, registrado, tudo bonitinho, você precisa utilizar um documento que a própria empresa te encaminha, que é o informe de rendimentos que você teve naquele ano, no caso do ano de 2014. Esse é o principal documento que você vai utilizar, você que tem o emprego registrado, como eu disse, normal, numa empresa formalizada, é claro. Para não cair na malha fina, é importante que o contribuinte reúna todos os documentos necessários e fique atento na hora do preenchimento para evitar alguns erros comuns. Confira algumas dicas. Tome cuidado na digitação de valores. Fique atento à precisão dos dados informados na declaração, principalmente com os números de informe de rendimentos. Procure conferir os dados informados antes do envio, inclusive os centavos. Evite informações divergentes. Qualquer mínima divergência já é suficiente para que a declaração caia na malha fina. Só declare despesas que possam ser comprovadas e sempre confira se o valor das informações das fontes pagadoras ou recebedoras está de acordo com os valores que você declarou. Informe todas as fontes pagadoras. O contribuinte com mais de uma fonte pagadora não pode deixar de informar todos os valores recebidos: salários, prolabore, aluguéis, etc.
Daqui a pouco você vai saber como evitar a malha fina e ver outras dicas do nosso especialista. Não perca! Quando foi em março, tinha uma notificação que eu tinha que rever a minha declaração.